Bom dia a todos. Bom dia. Perguntar se estou acostumado com esse frio, eu acho que não tem como acostumar não. Não. Não tem jeito. Frio úmido, não... Nossa. Impossível. Eu amo frio, quero voltar mais só pra cá. Não. Muito bem. Atos capítulo 16. Primeiro nós vimos que a missão não começa nos nossos planos, mas nos planos de Deus. O apóstolo Paulo queria ir para a Ásia, o Espírito Santo falou? Não. Depois ele quis ir para Bitínia? Não. Em ambos os casos ele ouviu não. Nós entendemos que missões não giram em torno de nós, mas das necessidades que Deus enxerga no mundo. Depois nós vimos que o Evangelho chegou em solo europeu, mais especificamente em Filipos. E o primeiro cenário missionário que nós temos ali não foi uma grande praça, não uma sinagoga, nem diante de reis, nem diante de pessoas da alta classe, mas na beira do rio, diante de um pequeno grupo de mulheres. Nós aprendemos que o Espírito Santo que prepara os corações para a chegada do Evangelho. Então nós vimos que quando o Evangelho chega, as trevas também vão reagir. E nós vimos o primeiro caso ontem daquela jovem endemoniada. Missões não é sobre um caminho sem dificuldades, mas sim perseverança, fidelidade diante da oposição, diante dos desafios. Então hoje eu queria estudar com vocês o trecho final desse capítulo, onde nós vamos ver algumas experiências mais impactantes e significativas na vida do apóstolo Paulo, ali na cidade de Filipos. A gente vai ver que não só os desafios enfrentados por eles ali, mas também o poder de Deus no meio da oposição, no meio das dificuldades e do sofrimento. Em outras palavras, eu gostaria de olhar para as dificuldades que se levantam e como Deus transforma essas dificuldades em oportunidades únicas para que Ele seja glorificado. A primeira dificuldade desses missionários foi a jovem ontem, né, a jovem com o espírito de adivinhação, a pessoa cujo relacionamento com o mal acabou desenvolvendo uma forma de lucro para homens corruptos se enriquecer, e ela possuía o pneuma Piton, né, o espírito de Piton, que tem a ver com os oráculos de Delfos, né, uma sacerdotisa, a pitonisa. Ela transmitia mensagens vindas do deus Apolo. E curiosamente essa jovem, ela dizia algo verdadeiro. Ela dizia que Paulo e Silas, eles simplesmente eram servos do Deus Altíssimo. Então não era um testemunho falso, mas a associação dela com o espírito maligno e a sua exploração eram inaceitáveis, né, diante do testemunho do apóstolo Paulo. Paulo não queria que o evangelho tivesse associado com espíritos malignos, né, espíritos demoníacos. O inimigo, ele vai tentar se infiltrar na missão, mesmo que ele precise usar meias verdades. Mesmo que ele tenha meias verdades, ele vai tentar se infiltrar no trabalho que Deus tem confiado a nós. Por isso, como pastor ou como missionário, a gente precisa estar pronto para discernir a mensagem, discernir o que está acontecendo. E o que é verdadeiro pode ser distorcido com muita facilidade. E a gente precisa estar atento para isso, porque as forças malignas vão se levantar. E quando aquela menina foi liberta, automaticamente seus donos ficaram revoltados. Eles prestaram queixas. Olha o versículo 19. Vendo os seus senhores que lhe desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que guardasse com toda a segurança. Vamos orar? Pai Santo, nós louvamos o Senhor mais uma vez nessa manhã. Somos gratos, Pai, pela sua palavra, que mais uma vez vai ser pregada, vai ser exposta, Pai. Somos gratos que o seu Santo Espírito pode trabalhar em nossos corações, nos levando, Pai, a refletir naquilo que o Senhor espera de cada um de nós.
Somos gratos, Pai, por mais essa oportunidade, pedimos a sua bênção em nome de Cristo Jesus. Amém. Eles acusaram os dois de perturbar a cidade, ensinando costumes que eles dizem ser ilegais para os romanos. E sem nenhuma investigação, sem nenhum processo justo, eles são condenados ao espancamento e à prisão. Simplesmente isso. Aqui a gente vê uma clara violação dos direitos dos cidadãos romanos. Eles são romanos, eles estão sofrendo sem nem ter direito à resposta. Na missão de Deus nós vamos encontrar resistência, e isso geralmente tem a ver com muito interesse pessoal. Tem cidades que o Evangelho, quando chega, vai levantar dificuldades. Se você pega as cidades no Nordeste, por exemplo, principalmente no passado, o Evangelho era dificílimo de entrar. A Igreja Católica se levantava forte. Interesses policiais, pessoais, econômicos, políticos, são coisas que vão se levantar. A injustiça contra a obra de Deus é um reflexo desse mundo perverso que nós temos, que nós vivemos. Nós falamos ontem que missões não é sobre ir tudo muito bem, é sobre terminar muito bem. E esse terminar muito bem tem a ver com Deus ser louvado, Deus ser glorificado. Mas me fala, se você tivesse preso injustamente, se for justamente, espero que você sofra o dobro, mas se for injustamente, e chegasse à meia-noite, com dor, com frio, talvez fome, talvez medo, o que você faria? Paulo e Silas fizeram um culto, o culto da meia-noite. Se vocês quiserem anotar o tema, o título dessa mensagem, o culto da meia-noite. O que parecia ser um momento de sofrimento, um momento de desespero, para aqueles dois foi um espaço de adoração. Uau, que testemunho! Ao invés daquela prisão ser o fim, ela se tornou o começo da adoração, o começo da oração. Um testemunho de fé inabalável. Algo que eu posso dizer com toda certeza, eu não sei se eu tenho essa fé. Nesse culto da meia-noite, não foi só um ato de resistência, foi um ato de fé profunda, de confiança no poder de Deus. Eles estavam confiando no poder de Deus, sabendo que mesmo no sofrimento, Deus seria glorificado. A primeira lição que nós vemos aqui é que o sofrimento ele não é fracasso. O sofrimento é uma oportunidade para testemunhar, mais uma oportunidade para testemunhar. E essa oportunidade de testemunhar abre portas, e nesse caso literalmente. Olha o versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Alguém que gosta de sofrer? Alguém aqui quer sofrer? Não, né? Só que quanto antes a gente compreender que nessa terra é dor, sofrimento, dificuldade, mais fácil a gente vai aprender a lidar com as dificuldades da vida. O pastor Benjamin, ele fala uma frase que a mãe dele ensinou e eu acho incrível. Era a Sabrina, a filha mais velha dele, era pequenininha, ela devia ter uns 5 anos mais ou menos. E eu estava conversando com ele e ela machucou. E ela chegou para ele: pai, machuquei minha mão. Ele: sinto muito, filho. Ela: mas está doendo. E vai continuar doendo e vai doer mais depois. Você vai ver a hora que você lavar isso aí, como vai ficar dolorido. Aí ela: mas isso não é justo. E ele falou para ela: a vida é um tijolo, meu amor. Vai continuar doendo. E eu olhei para a pessoa: tem 5 anos, pastor, pelo amor de Deus, você vai falar que a vida é um tijolo? Enquanto antes ela aprender que a vida é um tijolo, mais rápido ela vai se preparar para o pior. Então, essa lição eu aprendi com a minha mãe também na mesma idade. Ela falou que a vida era um tijolo para mim também, eu aprendi e tenho passado à frente. Faz sentido, faz sentido. Então, a vida não é justa. A vida é um tijolo. A vida não é justa porque só para você imaginar, para que nós possamos ter a vida eterna, um inocente precisou morrer no nosso lugar. Você acha isso justo? Isso é a justiça de Deus. A vida não é justa. Para que nós pudéssemos ter vida, um inocente precisou morrer. Então, quanto antes a gente compreender que aqui na terra nós podemos sofrer, e nós vamos sofrer, mais rápido a gente vai se preparar para as adversidades.
Ao contrário do que muitos fariam, esses dois estão cantando e orando no meio da dificuldade. Eles estão louvando a Deus no meio do sofrimento. Eles conseguiram transformar aquele lugar de opressão num altar de adoração. Um testemunho público de fé. Olha o versículo 25 de novo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. O culto da meia-noite, na hora que estava mais escuro, no momento que era mais sombrio, eles louvavam, cantavam e adoravam a Deus. Os companheiros de prisão escutavam. Você consegue imaginar aqueles outros presos ouvindo eles cantando e louvando a Deus? O que passa na cabeça dessas pessoas? Como assim? Eles acabaram de apanhar. Eles estão presos num tronco, eles estão sendo humilhados. Eles estão sendo tratados como criminosos, eles não fizeram nada de errado. E eles cantam, eles louvam. São malucos. É loucura. Paulo escreve mais tarde, né? Que o evangelho é loucura para os que se perdem. E é mesmo, é loucura. Eles estavam testemunhando a ação de Deus em tempo real. O sofrimento deles foi um processo, não foi um processo de autorredenção, foi uma oportunidade para que aqueles que estavam ao redor deles pudessem testemunhar do amor. O amor de Deus, o poder de Deus em ação. O impacto não foi só na vida de Paulo e Silas, o impacto foi na vida de todos aqueles que estavam naquela prisão. Tem um homem, em português nós falamos Adoniram Judson, né? Ele foi um missionário americano que foi lá para a região que hoje é chamada de Mianmar, lá no século XIX. E ele foi para a Índia primeiro, depois ele foi para a região de Mianmar. Se você sabe, é um povo de religião ou muçulmana ou budista, e ele enfrentou com a sua família muita diversidade naquele lugar. Ele apanhou muito, ele sofreu muitas torturas. Ele e a sua esposa, quando chegaram lá, rapidinho eles ficaram na Índia, rapidinho eles mudaram para Mianmar. Quando foi no ano de 1824, estourou uma guerra contra a Europa. E ele falava inglês, então ele era inglês. Não importa se ele era dos Estados Unidos ou de onde que ele era. Então todo mundo achou que ele podia ser um espião que estava lá dentro. Ele foi preso por conta disso. E ele ficou na prisão por quase 2 anos. A esposa com os filhos lutavam para poder tirar ele da prisão. A esposa levava alimento para ele na prisão. Uma prisão totalmente incabível, totalmente injusta. Uma prisão que misturava a privação de ver a sua família com tortura física. Ele apanhava dentro da prisão, simplesmente porque ele decidiu amar aquele povo e compartilhar o que ele tem de mais especial, que é o Evangelho de Cristo. Ele foi acusado de ser um espião inglês. E aí você já consegue imaginar o quanto que esse homem foi torturado para confessar o que era o plano dele ali naquele país. 12 anos e só haviam 18 convertidos. 12 anos trabalhando e só 18 convertidos naquele país. Quando ele foi liberto da prisão, muitos dizem que os guardas, os políticos chegaram para ele e falaram assim: olha, aqui ninguém vai ouvir as suas palavras, mas vão ver as suas cicatrizes. E talvez as suas cicatrizes pode levar essas pessoas a Cristo. As cicatrizes que eles deixaram no corpo daquele homem poderia se tornar um testemunho do amor por Cristo. Fidelidade, coragem que ele demonstrou. Quando ele morreu, haviam 63 igrejas plantadas naquela região e mais de 7.000 convertidos. Hoje, estima-se que naquele lugar já são mais de 3.000 igrejas e mais de 1 milhão de convertidos. Os 12 anos que ele ficou lá, 18 almas. Mas ele iniciou um processo que levou muitos a Cristo. Irmãos, o sofrimento ele não é uma derrota. Muito pelo contrário, é uma oportunidade de glorificar a Deus. E não é só isso, o sofrimento também pode abrir caminhos para um grande milagre. O sofrimento abre caminhos para um milagre. Oração e louvor são armas poderosas. E Deus respondeu. Eles oravam, eles cantavam, eles louvavam.
E Deus respondeu. Um terremoto. É comum, né? Terremoto acontece o tempo todo. Vem um terremoto, derruba todas as cadeias, abre as portas, ninguém foge. Super comum também. Em nossas vidas, as dificuldades podem parecer momento de escuridão. Mas quando a gente mantém firme o foco na nossa fé, mesmo no sofrimento, Deus pode abrir portas para que Ele seja glorificado. Ele pode fazer milagres que a gente jamais imaginaria que Ele faria. E ali, no meio desse terremoto, as prisões são abertas. Se sou eu, perna para quem te quer, né? Eu fugiria. Eu sou medroso. Eu não sei se eu ficaria. É fácil a gente falar que ficaria sem estar passando na pele. Bora correr, bora fugir, bora voltar para casa. Chega, aqui não. Esse povo vai tudo para o inferno. Eu não vou pregar, não, eles estão me batendo. Eu estou pregando, eles estão me batendo. Só que os dois ficaram. Os dois ficaram ali e serviram ao propósito do Senhor. Aquele terremoto não foi só para libertar os dois. Aquele terremoto foi para abrir as portas que só Deus poderia abrir. Olha o versículo 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. O milagre de Deus não é sobre a nossa liberdade, mas é sobre a expansão do reino. Deus fez isso para expandir o seu reino, para mais uma vez expandir o evangelho na Europa. Deus, Ele vai agir em meio às dificuldades, e a gente precisa estar pronto para sermos fiéis quando Ele agir. É legal perceber um contraste aqui. Para Lídia, nós vemos um coração sendo aberto por Deus e o evangelho entrando. Para o carcereiro, Deus trouxe um terremoto. Foi diferente a abordagem aqui. Ele sacudiu os corações duros. Pensa um pouquinho, um terremoto é isso mesmo que Deus está fazendo aqui. Eles poderiam ter fugido. Por que eles não fugiram? Por que eles ficaram lá? Por que eles ficaram? Por que eles continuaram testemunhando? O comportamento do carcereiro mostra que ele ficou espantado com isso. Primeiro ele vai se matar, porque ele sabe que se eles fugiram, ele vai pagar pela fuga deles. É a primeira coisa. Mas eles não fugiram, eles estão aqui. Eles estavam cantando, ele testemunhou aquilo. O testemunho desses dois chamou a atenção desse guarda. No mínimo, ele seria açoitado se eles tivessem fugido. No mínimo, é o que aconteceria. Tanto que ele preferia morrer do que continuar, passar por todo aquele sofrimento. Será que a voz daquele testemunho, será que esse carcereiro viu aquela jovem ser liberta? Aquela jovem que falava que eles eram servos do Deus Altíssimo e depois ela sendo liberta daquele espírito maligno? Gente, é um terremoto. É um terremoto que Deus traz para libertar não só Paulo e Silas, mas toda uma região, toda uma família, toda uma casa. Um testemunho totalmente diferente de tudo que a gente imagina. Que a gente sempre vê o testemunho de pessoas comuns. Versículo 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? O que eu posso fazer para ser salvo? Vocês estão cantando louvores, vocês estão felizes. O que eu posso fazer para ser igual a vocês? O que eu posso fazer para ter essa alegria, para ter esse sentimento? A nossa tendência é sempre procurar uma solução mais rápida. O carcereiro ia buscar a solução mais rápida na morte. Ele ia sofrer, ele ia ter problemas. Então eu vou morrer porque resolve, já acabou o problema. E muitos vão tentar buscar soluções rápidas para os problemas. Mas será que Deus quer que nós tenhamos as soluções rápidas para os problemas? Porque no meio dos problemas, às vezes Deus pode usar para alcançar outros. Às vezes Deus não quer que seja rápida a solução do problema. Às vezes Deus quer que seja eficiente a solução desse problema. Nem sempre é a vontade de Deus que seja rápido. Você lembra que o apóstolo Paulo também escreveu sobre o breve e momentâneo tempo de sofrimento. Aqui na terra é breve e momentâneo,
na perspectiva de Deus, porque na nossa às vezes demora muito para sair do sofrimento, mas ainda assim é breve e momentâneo comparado com toda a eternidade que nós temos pela frente. As nossas lutas, ela não é o fim, ela pode ser a chave da manifestação do poder de Deus para o avanço do reino. O sofrimento pode abrir caminhos para milagres. O que me chama a atenção nessa história é que o milagre não apenas libertou esses dois, como também proporcionou uma oportunidade de transformação espiritual nos presos, no carcereiro, em toda a sua família. Ou seja, o poder de Deus transforma. O poder de Deus transforma. Imagina a mente desse carcereiro. Imagina ele pensando em tudo aquilo, vivendo tudo aquilo, passando por tudo aquilo. Nós vemos aqui que o testemunho de fidelidade daqueles homens, foi mais impactante do que qualquer discurso. Qual foi o discurso que Paulo deu aqui? Qual foi o discurso que esse homem fez para esse carcereiro? O testemunho foi com a própria vida, foi com o próprio testemunho dele, não foi com palavras. Como pode um homem, dois homens no caso, passar por tudo isso, cantando, louvando e adorando um Deus que eu não conheço, e eles têm a oportunidade de fugir, eles não fogem, e eles ainda estão aqui me consolando para eu não me matar? Isso não é natural, isso não é esperado, isso não é comum. O carcereiro estava diante de um milagre, e ele não podia deixar de se perguntar: o que eu posso fazer para ser salvo? O que eu posso fazer para ser assim? O que você tem que eu não tenho? Essa pergunta reflete a transformação que está começando no coração daquele homem. Tem uma transformação acontecendo ali. Ele viu um milagre através da atitude de Paulo e Silas, em meio a tanto sofrimento. Ele abriu os olhos para a realidade espiritual através do testemunho daqueles. Não foi o terremoto que converteu esse homem, mas a maneira como os missionários reagiram ao sofrimento, com fé e confiança em Deus. Paulo e Silas não apenas explicaram o evangelho para esse homem, mas também mostraram para ele como viver esse evangelho. Olha o versículo 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. O evangelho não para numa pessoa só. Nós já vimos isso com Lídia. O carcereiro é batizado, a casa dele toda é salva. O milagre não foi apenas uma libertação física, mas uma transformação espiritual que transformou a vida do carcereiro e da família dele. E de novo, o evangelho segue crescendo na Europa, num lugar improvável, com pessoas improváveis, através do testemunho de homens improváveis. O carcereiro se tornou um testemunho vivo do poder de Deus. Ele não só foi salvo, como ele carregou a mensagem da salvação para os demais. A gente fala sobre sofrimento. As dificuldades vão vir, as lutas vão chegar. Quando eu comecei a preparar essa série de sermãos, eu tinha na minha mente compartilhar um incentivo. Quando a dificuldade chegar, não é se a dificuldade chegar, a dificuldade vai chegar. Quando chegar, nós podemos lembrar que nós temos um referencial para a gente seguir. Como missionário, a gente precisa aprender uma lição importantíssima. Quando a gente vai compartilhar o nosso projeto, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, com outras igrejas, buscando apoio, buscando sustento, ou seja lá o que for, a gente precisa ter na mente que aquelas igrejas para quem nós estamos compartilhando, ela não te chamou lá para ouvir do seu sofrimento. Ela te chamou lá para ouvir o que Deus tem feito através da sua vida. Então, se você está caminhando pelo caminho de missões, lembra, ninguém quer saber do seu sofrimento. Todo mundo quer ver como você superou as dificuldades e como você transformou o sofrimento em oportunidades para testemunhar de Cristo. Eu já vi muito missionário chegando e, coitado de mim, eu sou um pobre miserável, eu não consigo, é difícil, eu não quero, eu choro, eu não estou conseguindo. Ninguém quer saber disso. Nós queremos saber o que Deus tem feito através da sua vida no meio do sofrimento. Testemunhe
da obra de Deus, trabalhe para que você possa ter o sustento necessário, aquilo que falta para você, para vencer as suas dificuldades. Ninguém quer saber disso. Mas aqui nós não estamos falando sobre igrejas, nós estamos falando sobre missões. E como missionários a gente vai passar por dificuldade. E aí você sabe que você pode contar um com o outro para poder superar isso. Eles ouviram cânticos de Paulo e Silas. Eles não ouviram reclamações. Eles não ouviram murmúrios. Eles ouviram um testemunho real, um testemunho fiel em meio ao sofrimento. O que era um lugar de opressão se transformou num lugar de fé. Imagina se eles estão reclamando, se eles estão murmurando. Que testemunho seria esse? Era diferente. Eles não estão reclamando, eles não estão murmurando. Eles estão mostrando que o poder de Deus é algo que vale a pena. Eles estão mostrando que é algo que tem valor. Eles estão mostrando que é algo que eu não consigo compreender. O Evangelho em ação. Ele não só liberta, como ele transforma os corações. É um impacto silencioso, mas poderoso, que nós vemos aqui. O testemunho deles ressoou por todo lugar. O reino de Deus não se expande só com palavras. O reino de Deus se expande com ações e com testemunho. O reino de Deus se expande com testemunho de pessoas fiéis durante tempos difíceis. E é isso que nós precisamos lembrar, que onde Deus está trabalhando, Ele também está transformando vidas. Será que a gente está pronto? Será que a gente está pronto para deixar que Deus use a nossa vida como testemunho desse Evangelho? Testemunho dessa missão? Às vezes, quando as dificuldades virem, e elas virão, quando os obstáculos se colocarem na sua frente e eles vão estar lá, pense em qual é a oportunidade que Deus está te dando para testemunhar. Você não precisa passar pelo sofrimento sozinho. Você pode contar com irmãos em Cristo, que pode te apoiar, que pode te ajudar. Você tem pastores, tem outros missionários. Mas lembra que Deus pode estar usando a sua vida para a expansão do reino. Ao longo dessa jornada nós vimos como Deus agiu na vida de Paulo e Silas. E como Deus pôde agir na vida deles. Do mesmo jeito que Deus agiu na vida desses homens, Ele pode agir na nossa. Ele pode trabalhar com a gente também, para que a glória dEle possa ser manifestada. Irmãos, a gente vai sair dessa conferência hoje à noite. Essa é a minha última mensagem. Cada um de nós vamos seguir os nossos caminhos. Talvez você vá para o seu campo missionário. Talvez você vá para a sua prisão, onde você vai ter que testemunhar. Saiba que vai ter dificuldades, mas que Deus vai estar ali do seu lado o tempo todo, te apoiando, te ajudando, te guiando. E Ele pode fazer grandes coisas através da sua vida. Que a nossa fidelidade possa ser um testemunho vivo do poder de Deus no mundo perverso que nós vivemos hoje. E que o nosso testemunho possa levar mais e mais pessoas até Cristo. Amém? Amém. Vamos orar.